Você não se sabota porque é fraco. Você se sabota porque, em algum momento da sua vida, isso te protegeu. Mas o que um dia serviu como defesa, agora te impede de viver com verdade. E o pior é que você nem percebe quando isso começa. Autossabotagem raramente aparece como um inimigo declarado. Quase sempre, ela veste a máscara da prudência, da proteção ou da falsa humildade. Ela sussurra que não é o momento certo, que você não é suficiente, que é melhor se contentar com menos. Mas por trás desse comportamento está uma angústia mais profunda, o vazio existencial. É o eco silencioso da ausência de propósito, o desconforto de viver sem uma direção clara. Quando não encontramos um sentido que nos mova, é comum nos protegermos inconscientemente da dor desse vazio, sabotando cada possibilidade de crescimento antes mesmo que ela floresça. Viktor Frankl observou que o ser humano não suporta o vazio por muito tempo. A frustração da vontade de sentido pode gerar uma série de reações distorcidas, entre elas a fuga disfarçada de proteção. Autossabotar-se é como construir um abrigo subterrâneo e se esconder ali com medo da vida, lá fora, sem perceber que esse abrigo também impede a entrada da luz. Não é fraqueza. É uma tentativa de sobreviver quando o mundo parece imprevisível demais. Mas, ironicamente, quanto mais evitamos o enfrentamento, mais reforçamos o próprio deserto emocional que tentamos escapar. Por isso, a autossabotagem é menos sobre preguiça ou falta de disciplina, e mais sobre medo do sofrimento inevitável que a vida carrega. Medo de tentar, falhar, se expor, amar, se frustrar. Medo de viver plenamente. É nesse ponto que o sofrimento precisa ser ressignificado. Quando reconhecemos esse padrão com consciência, ele deixa de nos dominar. A busca de sentido começa justamente aí, no momento em que paramos de fugir de nós mesmos e passamos a nos observar com presença. Mas a pergunta que resta é: o que sustenta esse ciclo? É estranho pensar que aquilo que nos destrói pode, na verdade, estar tentando nos proteger. Mas muitos comportamentos que hoje chamamos de autodestrutivos nasceram como tentativas precoces de sobrevivência emocional. A procrastinação, a autodepreciação, o vício em distrações, os relacionamentos tóxicos, todos esses padrões podem ser estratégias inconscientes para anestesiar feridas não cicatrizadas. O cérebro, moldado pelo trauma, escolhe o caminho mais conhecido, não o mais saudável. E assim, o que foi um escudo na infância se torna uma prisão na vida adulta. Frankl nos lembra que até mesmo nos gestos mais desorganizados pode haver uma tentativa, ainda que disfuncional, de encontrar sentido. A mente, ao se perder, está tentando se localizar. Quando você se sabota, talvez esteja tentando manter um mínimo de controle num mundo que já te machucou demais. Não é sobre lógica, é sobre sobrevivência emocional. O problema é que essas estratégias acabam por nos afastar ainda mais da reconexão interna e da possibilidade real de cura emocional. Em vez de proteger, elas perpetuam a ferida. O desafio é perceber que esses comportamentos não precisam ser eliminados com violência, e sim acolhidos com lucidez. Olhar com compaixão para os próprios mecanismos é o primeiro passo para transformá-los. Eles não são falhas morais, mas pedidos mal formulados por presença e segurança. Quando essa consciência desperta, a pessoa deixa de se identificar com os padrões que repete. E a pergunta que começa a emergir é inevitável. Será que ainda precisamos continuar presos ao passado? Ou é possível abrir espaço para a liberdade interior? É curioso como muitos dos comportamentos que mais nos sabotam são, na verdade, vestígios de antigas tentativas de proteção. Aquilo que hoje parece autodestruição já foi, em algum momento, a única forma que encontramos de lidar com a dor. A procrastinação pode ter surgido como uma maneira de evitar a frustração. A autodepreciação pode ter sido uma tentativa de escapar do julgamento alheio. São reações que, por mais prejudiciais que pareçam hoje, nasceram da necessidade de se proteger num ambiente emocionalmente ameaçador. Tornaram-se automatismos que se repetem sempre que nos sentimos expostos. Esses comportamentos não surgem,
Do nada. Eles são moldados pelas experiências de vida, especialmente pelas feridas não cuidadas da infância e adolescência. A mente, tentando preservar a estabilidade, encontra soluções rápidas, ainda que desajustadas. Frankl afirmava que até os atos mais disfuncionais podem conter uma vontade de sentido, ainda que mal direcionada. Ao sabotar nossas conquistas, relacionamentos ou projetos, inconscientemente tentamos evitar a dor que associamos a essas vivências. É como se disséssemos: é melhor não tentar do que correr o risco de sofrer de novo. A grande armadilha é que o tempo passa, mas o padrão permanece, e quanto mais repetimos esse ciclo, mais ele nos afasta de quem realmente somos. Cura emocional não é sobre anular comportamentos à força, mas sim sobre compreendê-los com presença e consciência. Quando você começa a observar suas atitudes com lucidez, elas perdem a força que tinham no piloto automático. Você começa a enxergar que a autossabotagem não é sinal de fraqueza, mas de uma tentativa exausta de sobreviver ao que não foi resolvido. E nessa observação começa a possibilidade de escolha. Por isso, o caminho não é o da repressão, mas o da escuta profunda. Em vez de se perguntar: como parar de me sabotar? Talvez o mais transformador seja perguntar: o que dentro de mim ainda precisa ser acolhido? Reconhecer que há uma dor tentando se expressar por trás de cada comportamento é dar o primeiro passo rumo à reconexão interna. Só assim, podemos começar a romper com relações disfuncionais, abandonar máscaras sociais e abrir espaço para a liberdade interior. E ao fazermos isso, nos aproximamos de uma nova pergunta: o quanto do que vivemos ainda é condicionado pelo passado? A dor que vivemos no passado não desaparece apenas com o passar do tempo. Muitas vezes, ela se acomoda em nós como um visitante silencioso, influenciando decisões, moldando crenças e limitando escolhas. Criamos estruturas emocionais baseadas em antigas feridas, medos herdados, expectativas não atendidas, humilhações não processadas. E, sem perceber, passamos a viver dentro dessas estruturas como se fossem imutáveis. O passado se torna uma prisão invisível, não por ser inevitável, mas por ser carregado sem consciência. É uma cela que leva nosso nome, mas foi construída por outros. Viktor Frankl nos lembra que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço reside nossa liberdade de escolha. Não somos obrigados a repetir os padrões herdados. Podemos, sim, reconhecer que fomos moldados por histórias difíceis, sem permitir que elas definam quem somos hoje. A liberdade interior começa quando deixamos de reagir no impulso da dor e passamos a responder com consciência. É nesse momento que o sofrimento inevitável encontra uma nova possibilidade: ser ressignificado, ser transformado em algo maior do que ele mesmo. Mas essa transformação exige coragem, porque assumir a liberdade interior implica abandonar certas muletas emocionais, inclusive aquelas que nos davam um senso de identidade. A autossabotagem, por exemplo, muitas vezes está ligada à familiaridade com a dor. É o que conhecemos, o que aprendemos a suportar. O desconhecido, mesmo que seja amor, sucesso ou paz interior, pode parecer assustador justamente por não termos aprendido a lidar com ele. A mente humana, quando ferida, prefere a prisão conhecida à liberdade incerta, e é aí que começa o verdadeiro desafio: caminhar em direção ao desconhecido com fé. A boa notícia é que esse movimento de libertação é possível, e ele não exige rupturas drásticas ou mudanças externas imediatas. Começa com algo sutil, uma mudança de olhar. Ao invés de perguntar: por que eu sou assim?, começamos a perguntar: como posso escolher diferente agora? Essa pergunta não apaga o passado, mas coloca o presente como centro de ação. Ela nos convida a interromper ciclos, a sair da repetição automática e construir um novo caminho de dentro para fora. E talvez o próximo passo seja olhar com mais honestidade para o que estamos evitando sentir. Muita gente não percebe que, por trás da autossabotagem, há um medo profundo da dor. Não a dor física,
mas aquela que toca a alma. A dor de se entregar e ser rejeitado, de confiar e ser traído, de tentar e falhar. Com o tempo, aprendemos a evitar o que nos expõe emocionalmente, e evitamos tanto que acabamos nos afastando justamente daquilo que poderia nos curar. O amor, a realização, a conexão, todos esses caminhos exigem alguma dose de vulnerabilidade. E onde há vulnerabilidade, existe o risco da dor. Por isso, muitos preferem se esconder em zonas seguras, mesmo que essas zonas também sejam solitárias. Viktor Frankl nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas ele não precisa ser inútil. Quando conseguimos olhar para a dor como um convite, que não como uma sentença, ela se transforma. A fuga constante do sofrimento, ao contrário do que pensamos, não nos protege. Ela apenas adia a possibilidade de sentido. Quando fugimos da dor, também fugimos da consciência, da presença e da oportunidade de nos conhecermos em profundidade. E isso gera um tipo de vazio existencial que nenhuma distração consegue preencher. A verdade é que o medo da dor pode se tornar maior do que a dor em si. Ele nos paralisa antes mesmo de começarmos, e mais do que isso, ele nos convence de que não somos capazes de suportar o que está por vir. Esse medo sutil que se disfarça de cautela é um dos grandes bloqueios à cura emocional. Ele nos impede de viver experiências significativas, de enfrentar relações disfuncionais, de buscar reconexão interna. E, sem perceber, nos tornamos especialistas em evitar a vida, mesmo desejando profundamente vivê-la de forma plena. Mas existe um ponto de virada, e ele começa quando, com coragem serena, decidimos sentir. Não fugir, não lutar, apenas sentir. Permitir-se experimentar a dor é o primeiro gesto de liberdade interior. Não se trata de buscar sofrimento, mas de não mais fugir dele, de enfrentá-lo com a dignidade de quem sabe que cada lágrima pode conter um significado oculto, e cada queda pode apontar um novo caminho. O sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um porquê. E talvez o próximo passo seja descobrir onde está esse porquê na nossa própria história. A consciência é o instante em que a névoa começa a se dissipar. Não é um momento grandioso, nem sempre traz alívio imediato. Muitas vezes, ela dói, mas é a dor do despertar, e não a dor da repetição. Quando passamos a observar nossos próprios padrões com sinceridade, sem julgamento, damos o primeiro passo rumo à transformação real. É como se acendêssemos uma luz em um cômodo há muito tempo trancado. A autossabotagem, antes invisível, começa a ser vista pelo que é, um pedido por sentido mal compreendido, e esse olhar já começa a mudar tudo. Viktor Frankl chamou essa busca profunda de Logos, a busca pelo sentido único de cada existência. Não há fórmulas prontas, nem respostas universais. Cada pessoa carrega um chamado interior, uma tarefa que só ela pode cumprir. Mas esse chamado só pode ser ouvido quando há silêncio suficiente para escutá-lo. E o silêncio só nasce da presença. Observar nossos hábitos, nossos medos, nossos ciclos repetidos com compaixão é o começo do caminho da cura. É nesse espaço de escuta que o vazio existencial começa a se transformar em solo fértil para algo novo. A tomada de consciência não elimina o sofrimento, mas muda sua função. O que antes era um obstáculo passa a ser uma mensagem. O que antes nos esmagava agora nos convoca. A dor continua existindo, mas ganha contorno, direção, utilidade e, sobretudo, deixa de ser o centro da vida. O Logos, quando despertado, não é apenas uma ideia abstrata. Ele se torna um guia interno, e seguir esse guia exige presença, coragem e disposição para revisitar lugares internos que evitamos por anos. Mas cada passo nesse caminho é, por si só, um ato de liberdade. Tomar consciência é, portanto, um movimento espiritual antes de ser racional. É reconhecer que dentro de cada sabotagem existe uma parte que quer viver de verdade, mas que ainda não sabe como. E quando essa parte é ouvida, não com censura, mas com firmeza e compaixão, ela começa a se reorganizar. A mente se acalma,
O corpo responde. A alma desperta. É nesse momento que começamos a perceber. Não somos os nossos padrões. Somos a presença que os observa. E se há um observador, então há também uma escolha. E onde há escolha, há caminho. Existe um tipo de silêncio que não traz paz, mas desconforto. É aquele que chega nos momentos de pausa, quando a rotina desacelera e somos confrontados com o que realmente sentimos. Frankl chamava isso de vazio do domingo, o colapso emocional que acontece quando não há mais distrações para esconder o vazio existencial. É nesse espaço que muitos padrões de autossabotagem se repetem com mais força. Recaídas, decisões impulsivas, conflitos internos. A ausência de sentido cobra seu preço. E na tentativa de fugir desse deserto emocional, recriamos o sofrimento conhecido. Esses ciclos não são aleatórios, são reflexos daquilo que ainda não foi compreendido. A mente, condicionada ao que é familiar, retorna sempre aos mesmos lugares, mesmo que esses lugares nos machuquem. É o domingo neurótico, um looping de comportamentos que parecem inofensivos, mas que servem para evitar o contato com o que realmente importa. A repetição é uma forma de distração disfarçada, e quanto mais repetimos, mais nos distanciamos da possibilidade de mudança. O caminho da cura exige, antes de tudo, interromper o movimento automático. Romper com a repetição não é apenas uma decisão racional. É um processo de reintegração do eu. Requer presença para perceber quando o padrão começa a se instalar. Requer consciência para não embarcar no velho roteiro. E, principalmente, requer uma nova resposta, algo que nunca fizemos antes. Essa resposta pode ser o silêncio, o perdão, o limite, a ação concreta. Não importa. O que importa é que ela represente uma ruptura simbólica com o velho. Cada vez que respondemos diferente, abrimos uma nova possibilidade dentro de nós. A repetição só se quebra com significado. Não basta querer parar de se sabotar, é preciso saber por quê. Quando encontramos um motivo maior, algo que transcenda a dor, a força da autossabotagem enfraquece. O Logos, mais uma vez, aparece. Como antídoto. A vontade de sentido é o que reorganiza a mente, o corpo e o espírito. E mesmo que o ciclo tente voltar, ele já não encontra o mesmo espaço dentro de nós. A cada nova escolha, uma nova rota se desenha, e talvez agora seja a hora de perguntar: o que exatamente ainda me impede de viver com propósito? O sofrimento não desaparece por mágica, mas ele pode se transformar. Frankl nos ensinou que a dor é parte inevitável da vida, mas que ela não precisa ser vazia. Quando encontramos um sentido, mesmo nas situações mais desafiadoras, o sofrimento se reorganiza. Ele deixa de ser um peso sem direção e passa a ser um caminho. A autossabotagem, nesse contexto, é uma forma de sofrimento sem propósito. É uma dor circular repetitiva que não leva a lugar algum. A reconexão interna com algo que nos inspire pode interromper esse ciclo. E o primeiro passo é reconhecer que o sentido não vem de fora. Ele nasce de dentro. Muitos acreditam que só poderão viver plenamente quando todas as feridas estiverem curadas. Mas é justamente o contrário. É o contato com um propósito que cura. Viver com sentido é o que fortalece nossa estrutura psíquica. É o que dá fôlego para atravessar dores inevitáveis sem desabar. Quando uma pessoa reencontra seu porquê, ela não precisa mais se proteger da vida. Ela pode habitá-la, e ao habitá-la com presença, passa a se posicionar de forma diferente. Não mais fugindo do sofrimento, mas o incluindo numa narrativa mais ampla de crescimento e autoconhecimento. Essa reconexão pode acontecer de maneira sutil. Um gesto de cuidado com alguém, uma lembrança de algo que ama, um talento esquecido, uma sensação de contribuição. Pequenas experiências de sentido realinham nossa bússola interna. Elas não resolvem todos os dilemas, mas nos dão direção. E com direção, mesmo o sofrimento se torna suportável. A pessoa deixa de ser um prisioneiro das circunstâncias e se torna protagonista da própria história. E quanto mais sentido encontra, menos precisa se sabotar.
O vazio existencial vai se preenchendo com presença e propósito. Não se trata de romantizar a dor, mas de dar a ela uma função. É reconhecer que, mesmo em meio à confusão, ainda existe a possibilidade de construir um caminho de significado. E isso muda tudo. A autossabotagem perde força quando a vida volta a fazer sentido. E esse sentido, mesmo que frágil no início, é como uma luz que se recusa a se apagar. É ela que nos sustenta nos momentos difíceis, que reorganiza o caos interno e que aponta silenciosamente uma nova direção. E talvez a pergunta agora seja: o que em mim ainda precisa ser lembrado para que essa reconexão aconteça? Por trás de toda a autossabotagem, há uma tentativa de proteger uma identidade construída com base na sobrevivência. Vestimos máscaras sociais para sermos aceitos, moldamos nossos gestos para não incomodar, silenciamos nossos desejos para manter a paz aparente. Mas tudo isso tem um custo: a perda gradual da autenticidade. E sem autenticidade, não há liberdade interior. Viver uma vida que não nos representa é um fardo silencioso, um sofrimento que cresce de dentro para fora, corroendo nossa vitalidade e nos afastando de qualquer possibilidade real de paz interior. Frankl dizia que o ser humano só se realiza quando se esquece de si mesmo em direção a algo maior. Mas esse algo maior só pode ser alcançado quando há verdade interior. A transcendência não é fuga, mas expansão. E para expandir, é preciso abrir mão das máscaras, mesmo que isso nos exponha. A cura emocional exige essa entrega. É um processo de reintegração do eu, no qual resgatamos partes esquecidas de nós mesmos e as trazemos para o presente. Sem essa reintegração, a vida se torna uma encenação contínua, cansativa e sem propósito real. Abandonar as máscaras não significa se tornar imune ao julgamento, mas sim aceitar que a vida autêntica é mais valiosa do que a aceitação superficial. A autenticidade atrai resistência, sim, mas também atrai sentido. Ela nos conecta a pessoas verdadeiras, a projetos que refletem nossa alma, a escolhas que fazem sentido, mesmo quando são difíceis. Quando vivemos com verdade, abrimos espaço para experiências que antes pareciam inalcançáveis. E mais importante, paramos de nos sabotar, porque já não há mais o que esconder. O que somos se alinha com o que fazemos. A transcendência, nesse contexto, é menos sobre espiritualidade abstrata e mais sobre presença real. É sair da repetição inconsciente e entrar num estado de consciência plena, onde cada escolha tem intenção, onde cada gesto expressa quem somos de verdade. E é nessa presença que a vida se torna significativa. Quando você começa a se viver de forma autêntica, descobre que muito do que buscava fora estava o tempo todo adormecido dentro. E talvez o passo seguinte seja esse: olhar para dentro com coragem e perguntar: quem eu seria se deixasse de me esconder? A vida sempre nos oferece encruzilhadas, algumas pequenas, outras decisivas. E mesmo quando tudo parece condicionado pelo passado, ainda existe um espaço onde podemos escolher. Frankl identificou esse espaço como a essência da liberdade humana, a capacidade de decidir como responder às circunstâncias. Essa escolha não precisa ser grandiosa. Às vezes é algo discreto. Dizer não quando antes se calava, levantar da cama em um dia difícil, dar um passo em direção ao que assusta. A escolha consciente rompe o ciclo da autossabotagem porque devolve o poder à própria pessoa. Autossabotar-se é, muitas vezes, viver no piloto automático. É repetir ações, pensamentos e reações que já não fazem sentido, mas que parecem inevitáveis. No entanto, a consciência abre fendas nessa rigidez. Ela revela que, mesmo diante da dor, há sempre uma fresta por onde entra a possibilidade de transformação. A liberdade interior começa nesse reconhecimento. Não somos prisioneiros do que vivemos, mas responsáveis pelo que escolhemos agora. E essa responsabilidade não deve ser um peso. Ela pode ser a chave para ressignificar a dor e construir um novo caminho. É importante entender que a escolha consciente nem sempre traz conforto imediato. Muitas vezes, ela causa desconforto,
frustração e até solidão. Mas é um desconforto diferente daquele que a autossabotagem gera, porque ele vem de um lugar autêntico, não de repetição. Ele vem da coragem de romper padrões, de olhar para si com honestidade e agir de forma coerente com os próprios valores. Cada ato consciente é um gesto de cura, mesmo que pequeno. É uma afirmação silenciosa de que você não está mais disposto a viver no escuro. E talvez esse seja o ponto mais transformador. A liberdade de escolha não está nas grandes decisões, mas na disposição de escolher, todos os dias, não. Se abandonar. Escolher estar presente. Escolher agir com intenção. Escolher se tratar com dignidade. Quando essa escolha se torna prática cotidiana, o ciclo da autossabotagem começa a se desfazer, porque agora existe uma presença no lugar onde antes só havia repetição. E com isso, surge uma nova pergunta, mais serena e mais forte. E se eu começasse de verdade a me amar? Há algo profundamente transformador em reconhecer que o amor, e não o medo, é o que nos devolve a vida. Quando falamos de amor, não estamos falando de romantizações frágeis, mas de uma força existencial que nos reconecta com o valor da própria existência. Frankl via o amor como a única forma de ver o ser humano em sua essência mais elevada. E isso inclui o amor próprio. Quando alguém começa a se olhar com compaixão, com presença, com reconhecimento real, a autossabotagem perde o sentido, porque agora existe uma base segura dentro de si. Durante muito tempo, muitos de nós aprendemos a nos amar condicionalmente, só se acertássemos, só se fôssemos aceitos, só se não falhássemos. Esse amor condicionado é frágil e não sustenta os dias difíceis. Já o amor incondicional por si mesmo é radical, porque acolhe inclusive as partes que ainda estão em processo, as dores que ainda não cicatrizaram. Ele não é indulgente, mas firme. Ele não nos paralisa, mas nos impulsiona. Amar-se nesse nível não é egoísmo, é maturidade emocional. É reconhecer que ninguém pode caminhar no seu lugar, mas você também não precisa se abandonar no meio do caminho. A cura emocional verdadeira começa quando você para de se punir por ter sido ferido, quando entende que não precisa provar nada para merecer viver com dignidade, que seu valor não está nas máscaras sociais que aprendeu a vestir, nem nos resultados que oferece ao mundo. Está em existir, em ser, em estar vivo. O amor, então, se torna um alicerce. Não mais um desejo inalcançável, mas uma prática íntima, uma escolha diária. E é nessa escolha que relações disfuncionais vão sendo deixadas para trás, que a paz interior começa a florescer e que a presença ganha novo significado. Talvez esse seja o momento mais decisivo de toda a jornada. Compreender que o sentido da vida pode estar no simples ato de se tratar com o respeito que sempre esperou dos outros. O amor como resposta existencial nos devolve ao centro. Ele não elimina a dor, mas nos fortalece para atravessá-la. Ele não evita perdas, mas nos ajuda a seguir inteiros. Ele não impede a solidão, mas transforma o silêncio em presença. E com o tempo, percebemos que tudo o que buscávamos lá fora talvez fosse apenas um reflexo do que ainda não ousávamos oferecer a nós mesmos.